Olá a todos, sejam bem-vindos então ao nosso segundo módulo do curso sobre a Introdução ao Patrimônio. Esse módulo, então, que a gente já vai apresentar em tela. Esse módulo, então, ele faz parte do nosso curso Introdução ao Patrimônio Cultural, Arquitetura como Expressão da Cultura, né? Lembrando que ele é um projeto que faz parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Palmeira das Missões e ele é financiado, ele é apoiado pela Lei Aldir Blanc, né? Então, a gente inicia esse segundo módulo, então, com a legalidade do patrimônio. O módulo 2, então, ele vai falar sobre a legalidade, o que é legal, o que é legítimo sobre as questões patrimoniais, o que a gente consegue entender sobre a legalidade do patrimônio. Também é dividido em duas aulas, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a preservação, por que e para que se protege, né? A gente viu nos outros módulos, então, ou melhor, no outro módulo, algumas formas de proteção, alguns conceitos, e agora a gente vai ver a questão da preservação, agora uns conceitos bem também mais, assim, vamos dizer, sintéticos, mais organizados para a questão legal. O que é legalidade, o que é a proteção de fato, né? A preservação, a proteção, essa salvaguarda de uma maneira legal, né? Que a gente sabe que a gente está... quando a gente fala de patrimônio, a gente fala de questões legais, de todo esse universo gigantesco que a gente tem sobre as questões jurídicas, administrativas do patrimônio, do patrimônio cultural. E aí? Mas então, eu repito a pergunta do módulo 1, né, da última aula do módulo 1, por que, para que e para quem conservar? Será que a gente já achou essa resposta, né? É uma pergunta, na verdade, que a gente tem várias formas de responder e tem vários pontos de vista que a gente pode levar em consideração. Então, o porquê, o para quem, o para quê, né? Cada um vai entender os porquês, né? E a gente vai... tem várias formas de olhar, mas poucas maneiras de se aplicar, né? Os porquês, para quê, para quem, né? Então, e uma das formas são as questões legais, né? Que estão intrínsecas ao patrimônio cultural. Então, qual é o significado de preservação? Antes de tudo, a gente tem que saber o que é preservar, né? A gente fala muito em preservação da natureza, fala muito em preservação do próprio patrimônio, mas ninguém sabe ao certo o significado. E aí, os autores nos dizem que a manutenção de um bem no estado físico em que se encontra e a desaceleração de sua degradação, visando prolongar e salvaguardar o patrimônio cultural. Então, ele é fazer essa manutenção, né? Quando a casa... existe uma casa, existe um bem, vamos dizer, um monumento, uma estátua, sei lá, o que for, a gente vai fazer a manutenção para que ele fique no estado físico em que se encontra, né, ele não se deteriore e desacelerar a degradação. Porque como materiais, como bens, né, materiais, não diferente dos imateriais, dos intangíveis, os materiais eles vão se degradar com o tempo, tudo se degrada. Pode ser que demore 10 anos, pode ser que demore 100 anos, pode ser que demore 500 anos. A gente tem estruturas, por exemplo, da Grécia Antiga que são extremamente antigas, né? Eles têm alguns anos já, então tem séculos e mais séculos que estão lá, né? Por exemplo, tem cidades em Roma que convivem edificações seculares, edificações com 400 anos, com 500 anos, então e é bem comum, né? No Brasil que a gente tem ainda essa questão, por a nossa história ser muito recente, a gente ainda tem muitos bens que não fazem esse... que não tem um milênio, digamos assim, não existe. Peguem também as pirâmides do Egito, também são um exemplo
que elas estão lá, elas estão se degradando, né? Porque é um organismo vivo, a gente tem que pensar como um organismo vivo que tem um início, um meio e um fim, né? Mas a gente tem que desacelerar e tem que proteger e aprender com esse bem para que a gente possa fazer essa manutenção, fazer esse mantimento do espaço na sua melhor forma possível. Então, isso é preservar, né? É preservar um bem, é preservar alguma coisa material, tá? Porque o imaterial, ele pode cruzar gerações, então eu vou relatando, então não depende da materialidade, mas enquanto eu dependo de materialidade, a questão da preservação é esse conceito que a gente aplica. E o porquê preservar, né? Então, cada indivíduo é parte de um todo, a gente faz parte de uma sociedade, de um ambiente, né? De um lugar, então eu tenho a apropriação de um grupo, né? E a gente constrói com essa sociedade uma história, né? E a gente tem que legar, a gente tem que deixar para as gerações futuras através de alguma coisa, né? Aí a gente fala dos produtos, das intervenções no ambiente, nos registros, então, que passem esse legado nosso às gerações futuras, né? Porque vocês pensem assim, muitas coisas são perdidas porque não se deixa rastros da história, né? Então há uma necessidade, há uma necessidade real de que a gente deixe para as gerações futuras esse legado. Técnicas que se perdem, civilizações que se vão e que às vezes não tem um indicativo que mostre aquela civilização contribuiu com a matemática, contribuiu com tal coisa. Então é o mesmo para a nossa sociedade de hoje. Qual é o legado que a gente vai deixar? Qual é o legado que a gente tem? Qual é a origem da nossa cidade? Às vezes a gente não sabe porque não tem elementos materiais que nos liguem a esse passado, às vezes até recente mesmo, né? A destruição desses bens herdados, então, das gerações passadas, então acarreta esse rompimento do conhecimento e leva a gente a repetir experiências já vividas, a repetir essas incessantes experiências já vividas, problemas, a repetir erros, né? Então, como eu falei no primeiro módulo, que a gente conhecer o passado é uma forma de a gente não repetir no futuro os erros que a gente cometeu como sociedade, né? Então, a importância é vital para uma sociedade. Então, o porquê preservar, né? A importância da preservação, então, ela ganha um novo foco, né? Decorrente da necessária consciência de diminuirmos o impacto no ambiente, então, que é provocado pela produção dos bens. Então, essa preservação, isso eu digo na questão da construção, da arquitetura, a preservação e o reuso dos edifícios e objetos contribuem para a redução de energia, de matéria-prima, né? É uma forma de não precisar produzir grandes intervenções ou de gastar muita energia, né? Esse é um dos porquês. Existem outros tantos, a gente pode falar o porquê tem um significado, mas o porquê material, o porquê dessa forma, ele é um porquê energético, um porquê da matéria-prima que a gente vai poupar. Então, essa é uma maneira bem interessante de se ver, né? E é uma forma da gente não usar do meio ambiente, não acabar com esse nosso meio ambiente que tanto sofre, né? E de uma maneira mais consciente. Então, a construção nova, por exemplo, ela demanda muito mais energia, muito mais recursos do que uma construção que eu estou adaptando, né, para essas novas questões. Então, eu posso pegar um casarão, eu posso reutilizar, eu posso fazer novo, fazer diferente. E o que preservar? E aí a gente vai falar que são todos os bens de natureza material e imaterial, de interesse cultural ou ambiental. Lembre-se que cultural, por exemplo, é toda a questão da nossa história, da nossa cultura, dos elementos formadores da nossa cultura, e ambiental até mesmo as florestas, um rio, tudo aquilo que nos tem um significado para nós e também que vai
que vai significar a nossa sobrevivência, né? A gente fala de meio ambiente, por exemplo, o meio ambiente ou melhor, a natureza, ela não se produz, né? Ela está em plantas, animais, enfim, tudo estão em extinção. E aí a gente vai pensar uma coisa, que as nossas edificações antigas também estão em extinção. A gente não produz mais edificações da forma que eram. Então, para esse significado de proteger, de não extinguir algo na natureza também serve para a construção. Então, tudo é muito singular, tudo muito único. Um prédio ele nunca mais vai ser daquele jeito que era. Então, é uma memória. Lembrem da memória da última aula, do último módulo. Lembre que memória vai se perdendo. Se perde essa memória, se perde essa consciência coletiva, né? Então, e a questão tem que possuir um significado histórico, cultural, sentimental, enfim, tudo que possui a gente tem que preservar, né? É isso que a gente preserva, né? Que sejam capazes no presente ou no futuro, de contribuir para a compreensão da identidade cultural dessa sociedade que o produziu, né? Então a gente só sabe que sociedade a gente está de acordo com o que a gente produziu. Se a gente não produziu nada, como eu chamo, são cidades estéreis, né? Cidades que não têm significado nenhum, que ela pode mudar, então, mas esse é um perigo para a nossa saúde mental também, e isso como grupo, né? A gente não se identifica, a gente não sabe quem somos, para onde vamos, então é bem perigoso. Mas e aí, Prof. Pedro, quem faz a proteção desses bens, né? Quais são os órgãos, quem que faz, né? Quem faz a proteção desses bens patrimoniais? Aí a gente vai dizer que a importância da colaboração de toda a comunidade nessas políticas de preservação, né? O próprio texto da Constituição, se vocês forem ler a nossa Constituição Federal, ela vai falar sobre isso, né? Se ganhou destaque pelos órgãos, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o nosso IFAM, né, ao longo da década e dos anos, né, porque ele foi criado em a gente vai ver logo depois que ele foi criado em 1937, salvo engano, mas foi na década de 30 que foi criado, enfim, o IFAM, com outros nomes, é claro, e ele ganhou uma importância muito grande nessa salvaguarda, mas a gente pensa assim, são os órgãos, é o governo. Não, somos todos nós. Se a gente tiver alguma coisa errada, é a comunidade, é a sociedade que tem que fazer a sua parte, né? Então, ela hoje é entendida, então, essa questão nos textos da Constituição é a principal diretriz orientadora da ação do Instituto, né? Dessa salvaguarda desses bens patrimoniais, e tem que ser perseguida com tenacidade, né? Determinante, então, para a eficácia. Se eu consigo proteger, eu consigo proteger legalmente, eu consigo preservar, eu consigo continuar essa história. Muito difícil eu não ter proteção nenhuma e eu ter êxito nessa questão de preservar, de proteger a nossa história. A colaboração, então, com a comunidade para essa preservação do patrimônio tem que ser mais importante em alguns aspectos, né? Então, a identificação do patrimônio, ser reconhecido e preservado. Então, isso a comunidade própria vai saber, vai falar, né? A nossa Constituição de 88, ela nos traz questões bem importantes no que diz respeito à participação popular, à participação das pessoas, à participação social, à nossa função social, né? Ele fala da cidade e da propriedade, mas a função social é a sociedade participar, né? Isso que é democracia de fato. Então, nós, como sociedade civil, a gente tem que participar, a gente tem que, então, identificar o patrimônio, fiscalizar a conservação e o uso do patrimônio, aportar com o conhecimento, né? Enfim, se envolver, contribuir para a formulação das ações dos órgãos de preservação, apresentar projetos de preservação a serem apoiados com recursos públicos. Então, tudo isso faz parte da nossa colaboração como comunidade, né? Como pessoas e como cidadãos de fato, né?
o envolvimento então, da sociedade na política da preservação, ela também é proporcional ao grau de conhecimento e informação. Por isso que a gente traz um curso como esse. A gente traz um curso do patrimônio pelo fato de ser necessário a gente conhecer um pouco sobre isso. Isso é só uma introdução, então a gente tem um conhecimento que pode ser aprofundado para quem se interessar, né? Então, a oferta, a informação, a construção de instrumentos da participação são fundamentais, então, sejam nas prefeituras, sejam nos órgãos do Estado, da nação, enfim, do governo federal, eles são, isso é previsto na Constituição, então é necessário que a gente entenda essas partes como sociedade civil para poder auxiliar o poder público a preservar o patrimônio. As questões legais, então, a gente vai ter o Estatuto da Cidade, que foi fruto da Constituição Federal de 88, né? Ele garante a população, a sociedade nas decisões sobre o patrimônio. E também isso, o Estatuto, ele originou os planos diretores. Para quem não conhece, planos diretores é uma lei municipal, são leis municipais, porque cada município com mais de 20 mil habitantes, com alguns critérios, eles devem ter o plano diretor. E o plano diretor ele vai falar sobre tudo isso, ele vai garantir a participação popular, enfim, através dos seus instrumentos urbanísticos, jurídicos e administrativos, que nos trazem todas essas questões, né, para que a gente possa participar, para que a comunidade, para que as pessoas possam participar de fato na vida da sociedade. Então, o destino das cidades, o destino do patrimônio, ele não está nas mãos só de um grupo de pessoas, ele está tá na mão de todos, e principalmente de todos que participam. Então, a importância da gente participar ativamente da vida da nossa cidade. O Estatuto da Cidade, então, lá no capítulo 4º, então, da gestão democrática da cidade, ele vai falar no seu artigo 43, para garantir a gestão democrática da cidade deve ser utilizado alguns instrumentos, dos quais órgãos colegiados da política urbana, né, nos 3 níveis, nacional, estadual e municipal, debates, audiências e consulta públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano nos níveis nacional, estadual e municipal, iniciativa popular de projetos de leis, de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, a gente está garantido, a nossa participação popular está garantida no Estatuto. E o Estatuto ele vem da Constituição. Ele é extremamente... A gente tem que conhecer um pouco. Precisa decorar, professor? Não precisa. A gente tem que entender para a gente poder saber como agir, como agentes da transformação. E aí fica algumas questões para que a gente possa pensar, levar para casa ou melhor, a gente já está em casa, bom, quem estiver em casa ou não, a gente pensar como é que seria a cidade se a gente participasse ativamente de todas as escolhas, né? A gente não dizer assim, o governo fez tal coisa. Não, o governo somos nós. Então, como é que seria a cidade? Será que a gente não tem tantas obras históricas que poderiam melhorar a nossa cidade, desenvolvendo economicamente, socialmente, né? Será que essa nossa cidade tem patrimônio para que melhore socialmente, economicamente e de uma forma mais efetiva? Então, olhe para o potencial turístico da nossa região. Eu digo aqui a nossa região, mas a região de quem estiver assistindo. Olhe para a carência de empregos, né? A gente não tem empregos, assim, normalmente é um problema para as cidades e o que o turismo poderia nos trazer, né? Turismo, a cultura, enfim, em tempos de pandemia, mesmo em tempos de pandemia, a gente pode pensar nisso, né? Porque com pandemia ou não, o turismo ele vai continuar, ele vai se desenvolver, pode ser que mude, pode, mas ele vai continuar, ele vai fazer parte do desenvolvimento. Muitos países, eles têm uma gama ou melhor, uma gama de artifícios de consolidar esse turismo. A gente pega a França, pega lugares assim que o PIB está muito atrelado ao turismo. Então, França, o próprio Brasil, o Nordeste brasileiro, ou cidades históricas mesmo no próprio Brasil, que se beneficiam dessa forma para que a sociedade se desenvolva.
né? E empregos é um desenvolvimento direto para a sociedade. O próprio turismo, a própria cultura é um setor que emprega muito, tem muita colocação que é necessário a gente pensar como sociedade. E o que difere o que nos difere nas nossas cidades de cidades que exploram o turismo, né? Qual é a nossa diferença, né? Qual é o nosso será que a gente é tão diferente? Será que a nossa história é tão menor, né? E não é. Podem ter certeza, ela não é. Toda cidade ela tem uma história riquíssima, ela tem pessoas que são riquíssimas na sua essência, então que necessitam dessa maior atenção. Então, novamente a gente chega ao fim. Deixe seus comentários, suas dúvidas e contribuições na nossa comunidade do Facebook, né? Nos nossos vídeos também de YouTube. Como atividade, então, eu vou deixar a atividade do curso, eu vou deixar uma revista do patrimônio do IFAM, que é a dimensão turística do Brasil e região sul, que a gente vai ver bem quem é do Rio Grande do Sul e quem não é também, eu convido a conhecer, que a gente vai conhecer certinho essa dimensão turística, o que tem de potencial turístico no Rio Grande do Sul, né? Então, as oportunidades e desafios para a gestão patrimonial. Então, é uma revista bem interessante porque ela nos informa e nos traz umas questões bem importantes sobre o patrimônio cultural no Rio Grande do Sul. Também não esquece de me seguir no Instagram, no YouTube. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.